Qual o melhor lugar para colocar as placas acústicas na igreja se a gente só puder comprar poucas placas? Posso? Tem uma situação muito clara que acredito que é muito comum em várias situações, mas principalmente nas igrejas que a gente tem atendido, que são as pessoas que, dependendo do tamanho do comprimento da igreja, as pessoas que estão no altar sentem a volta do PA. Isso, infelizmente, é bastante comum, no sentido de que estão ouvindo de fato o PA e muitas das vezes a reflexão que essas pessoas estão ouvindo é a volta daquela parede que está lá, que não tem tratamento acústico algum, lá no final, às vezes porque a igreja não é tão comprida, então a reflexão chega primeiro, enfim, chega, óbvio, depois do som direto, mas só que chega instantaneamente depois, e aí as pessoas sentem uma energia maior no PA. Se fosse falar pela lógica, talvez teria que verificar qual que é o ponto em que, de fato, a reflexão está acontecendo com mais frequência, né? Eu sempre falo, Breda, e aí eu acredito que você vai concordar comigo também, que o ideal seria fazer, obviamente, um estudo de tratamento acústico com um profissional da área de acústica. Nós temos engenheiros acústicos que fazem esse tipo de trabalho. E aí, normalmente, a gente acaba até deixando para que os nossos amigos que conhecem, se formaram na área, falem para a gente, digam quais são as frequências que mais refletem, quais são as regiões da igreja que mais tem esse tipo de problema e deem a solução para nós. Pergunta: aquário de bateria ou acrílico na frente? Eu posso começar pelo livrando as pessoas da enganação primeiro? Por favor. Buffles. Nome é Buffles, correto? Isso. Pelo amor de Deus, não comprar Buffles achando, né, que vai acabar com o seu problema de vazamento da bateria na igreja. Não, mas não com força. Não é essa a ideia. Então vamos só por eliminação. Buffles, para quem não sabe, são aquelas placas que, obviamente, a maioria são de acrílico, que tem um certo diâmetro, um raio, enfim, que cobrem uma certa parte e evitam que o som direto ali invada no outro campo, por exemplo, um microfone que está próximo, por exemplo. Mas isso é muito efetivo para quem está próximo ali para evitar o som direto. Agora, a reflexão pela parte tela que aí, não Buffles, ó, pra galera. Nossa, perfeito! Isso que é bom ter uma pessoa altamente conectada com a realidade. Este buffle, a reflexão, obviamente, e o vazamento vai acontecer pela região que não está fora desse buffle aí. Então, tem pessoas que enchem de buffles nas laterais e acredita que é uma solução atual, como se o buffle fosse um sugador de energia sonora. O buffle não suga como um para-raio. Você não coloca ele ali, suga todo o som para ele e deságua no aterramento da... Não é isso. Ele só vai evitar o som direto ali na região próxima. A questão do isolamento é outra realidade. E muito menos tratar. Ele vai ser bom para outros motivos. Mas para este não. Então, só eliminando essa questão. Tudo depende. Não temos receita de bolo. O que eu sempre falo, e o que o Brito está mostrando, tudo vai depender da realidade de cada igreja. Boa noite. Comecei agora a cuidar do som da minha igreja. O que me indicam? Aí ele botou, me ajuda! Esse está desesperado. Está desesperado. E falou, o que devo estudar exatamente para me aperfeiçoar e cuidar do som da igreja? Começou agora. Fala para ele, Thiago, o que você acha que é mais importante nesse primeiro momento? Assim, o cara acabou de cair lá na igreja, vai ter que cuidar do som, o que ele faz? Fundamentos do som, não tem como fugir deles. Não tem como fugir do básico. O Breda tem um curso, né, Breda, chamado do básico à mixagem, se não me engano. Esse do básico é o que significa, refere-se a ponto de partida, né, início. Esse básico é algo que vai nortear tudo. Não tem como a gente saber a interferência de ondas se não saber o que a vibração é, o que acontece com o som, qual que é a relação de duas ondas juntas, enfim. Não tem como entender dB sem antes entender essa relação. Não tem como entender, por exemplo, dB sem antes pensar em log, pensar em logaritmo. O Augustinho quer saber sobre o seu laudo técnico. Famoso laudo técnico. O que é o seu laudo técnico? Olha só, o laudo técnico é um documento que nós elaboramos como qualquer outro documento, e as pessoas são livres para elaborar documentos, fiquem à vontade, só que no nosso caso, o laudo técnico é um laudo que ele compõe todos os diagnósticos acerca das observações que tivemos a respeito do sistema de som da igreja. Tá, traduzindo, tudo que está errado, tudo que pode melhorar, por ordem de prioridade, o que precisa comprar, indicando marca e modelo, já exemplificando, porque o Breda me deu essa liberdade de falar. Não temos parceria, graças a Deus, e não é motivo de mérito nem nada, mas escolhemos por não ter parceria com nenhuma marca neste momento, justamente para não ter essa outra questão junta com o laudo técnico. Então a gente indica o material que a igreja de fato está precisando. Porque o que acabava acontecendo, até fazendo o gancho que a gente conversou antes, ela vai começar, é que muitas das vezes, muitas pessoas iriam para a igreja, e aí a solução que apresentava a igreja são soluções mirabulosas de caras, como sendo as únicas soluções que a igreja teria para poder ser um som de qualidade. E aí, pasmem, quem vendia essa solução?
o próprio técnico que foi visitar a igreja. Boa noite, pessoal. Tiago, para conhecer um pouco mais do seu trabalho, você tem atuado como empresa, como CNPJ, etc. Como é que é? Perfeitamente. No início, não, obviamente, como qualquer profissional que está iniciando em qualquer tipo de área, e depois, com a demanda, sim, nós já atuamos profissionalmente com CNPJ já há mais de, se não me falha a memória, 5 anos. Então já tem. Emitimos nota, porque muitas das vezes a igreja precisa da nota para poder justificar, até uma igreja maior, enfim. Então, por exemplo, a congregação nos contrata, ela precisa mandar para a igreja sede para que seja feito o ressarcimento do valor. Então, a nota é uma coisa estritamente necessária. Então, em termos de CNPJ, essa questão burocrática, sim, é essa questão. Temos o CNPJ lá. PA para a igreja, LR ou mono no centro? Eu vou virar a resposta e apontar para o Breda sobre o depende, inclusive isso é muito relativo, só que assunto interessante. Pode escorrer sobre ele? 2 minutos, Breda? Você me autoriza? A live é nossa. A gente que Vamos decide lá. aqui. Começando, é relativo, realmente depende. Brazuca, né, que ele perguntou, realmente depende, e depende bastante, porque depende com força, porque nós estamos falando de igrejas. Existem casos em que não faz o menor sentido o içamento de 2 pontos, formando, por exemplo, um PALR, justamente por questão da igreja não ter uma estrutura que pede isso, e qualquer caixa acústica que você coloque, pensando em 2 pontos, só porque talvez você tenha ouvido que 2 pontos de içamento é o mais correto, até pelo ângulo de abertura de cada caixa, você vai ter uma série de cancelamentos, e talvez de posição e de reflexão, e isso vai embolar, e vai chegar no ouvinte com falta de inteligibilidade, e o que o Breda falou, e a gente está falando desde o começo da live, que a inteligibilidade da palavra é a prioridade número 1. Então, para juntar essa questão da inteligibilidade da palavra ser a prioridade número 1 com a questão técnica, nós temos que observar o ângulo de radiação das caixas dentro de qualquer ambiente. Por que que, em muitos dos casos, o PALR não é indicado? Por uma coisa chamada ângulo de dispersão. Então, é aquela coisa que já sabemos, né? Um ângulo de 90 graus, por exemplo, que é um ângulo reto, né? Este ângulo tem 90 graus. Então, em muitos falantes, no caso, tem um ângulo de radiação do som da caixa de 90 graus, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí eu pego, por exemplo, igrejas excessivamente estreitas, porque tem, e compridas, já visitei diversas delas, tem tudo registrado no Instagram, com um ângulo de 90 graus, 2 caixas, uma aqui, estritamente fechadas. E aí o que acaba acontecendo com isso? Por muitas vezes o desconhecimento da igreja, elas adquirem as caixas, até por verem sistemas externos, achando que de fato precisa ser somente LR. Por que nesse caso vale o estudo? Porque é uma questão de lógica. Eu tenho muita energia da caixa A sendo infligida junto com a caixa B. E a onda sonora, essencialmente, ela tende a ser omnidirecional. Ela só não é omnidirecional em muitos dos casos porque os fabricantes, graças a Deus, guiados por Deus, né, conseguiram arrumar uma forma de ter certa direcionalidade sobre essas ondas. Construindo cornetas, guias de onda, enfim. Estou aqui. Instrumentos em linha e músicos no fone. Tem tido muita rejeição? Antigamente tinha isso, né, Tiago? Assim, toda guitarra tinha que ter um amplificador, todo baixo tinha que ter um amplificador. Fone, nem pensar, era caixa. Isso era muito comum e hoje isso tem melhorado, né? Tem melhorado bastante, cara, bastante. A resposta que a gente sempre dá sobre essa pergunta é: depende com que você aborda e executa a instalação do sistema de monitoração. Tudo vai depender e, infelizmente ou felizmente, realmente tudo depende. Por quê? Dependendo da forma com que você faz esse tipo de instalação e aborda com que você vai fazer aquilo na igreja, esquece, não tem aceitação nenhuma. Pelo contrário, é o que o Diego falou, tem rejeição. No seguinte sentido, se eu chego numa igreja hoje, a igreja contrata, e eu vejo que tem uma alta pressão sonora no altar, por exemplo, e a igreja já não ajuda acusticamente, ou seja, vem uma massa de som lá da frente, soma-se com o PA, e quem está no PA sofre por conta disso. Aí a solução, talvez, teoricamente, seria a troca do sistema de caixas acústicas lá dos monitores dos músicos por sistemas de fone. Queria ajudar nessa questão das PL. Qual seria a melhor forma para trabalhar com áudio para fazer uma transmissão de live melhor? Interessante. Boa pergunta. Hoje em dia, ainda mais com... Eu ia falar com o avanço da pandemia, não. Avanço da pandemia, não. Avanço da tecnologia com a ajuda da pandemia, que é uma ajuda negativa, mas que, infelizmente ou infelizmente, colaborou para isso acontecer. Indo diretamente na prática, algumas mesas têm a saída lá USB, você pode fazer por ela. O que a gente vai, porque tudo depende, obviamente, o que a gente talvez não indicaria, né? Uma coisa muito mecanizada, de forma com que a pessoa mandaria totalmente de forma analógica, e eu já vi isso acontecendo, que não é legal. Por exemplo, sai um RCA e entra um P2 no notebook, por exemplo, direto, sem nada. Cara, a incidência de ter ruído, por exemplo, em mesas menores que queiram transmitir o culto é muito grande. E aí esse ruído vai estar lá, talvez, no fone da pessoa. E é uma questão simples, que às vezes podia ser resolvido, talvez com alguma saída digital da mesa, ou então a saída USB, que seja, ou sair com uma saída auxiliar, entrar numa placa e nessa placa mandar USB para a mesa, diversas formas. Mas essa forma talvez não seria mais indicada por conta dessas questões de ruído.